Um estudo inédito sobre a tortura no Brasil revelou que 1/3 dos casos acontece dentro de casa. Com as pernas amarradas por uma fita adesiva, a garota de 3 anos cai. A cena foi gravada pelo próprio padrasto, em outubro do ano passado, em Araçatuba, interior de São Paulo. Ele e a mãe da menina foram presos, acusados de tortura. Em casos como este, a desculpa mais comum dos agressores é o castigo. Foi o que apontou uma pesquisa feita por entidades de direitos humanos. Foram analisadas 455 decisões dos tribunais de justiça entre 2005 e 2010. Das 800 vítimas, 1/3 é de crianças e adolescentes. 40% dos processos são da região sul. Em seguida, vêm as regiões sudeste, norte, centro-oeste e nordeste. O estudo mostrou também que a tortura acontece principalmente dentro de casa. A lei diz que para a configuração do crime de tortura é essencial que haja intenso sofrimento físico e mental. Essa quantificação, ela fica a critério subjetivo de quem vai interpretar a lei. Segundo o levantamento, 61% dos crimes tiveram participação de agentes públicos. A intenção da maioria era obter informações ou confissões de crimes. Vemos uma deficiência severa no sistema investigativo policial que precisa ser superada. Apesar da tortura ainda ser comum no país, o relatório trouxe uma boa notícia. 78% dos acusados foram condenados em primeira instância. E a decisão é mantida, na maioria das vezes, pelos tribunais superiores. Num país onde muitas prisões, por exemplo, são alvos de denúncias por maus tratos e tortura, chamou a atenção dos pesquisadores o número de casos, considerado pequeno, que chegam à justiça. Na segunda instância, foram julgados menos de 100 processos por ano. Já o Disque 100 do governo federal recebeu 816 denúncias entre 2011 e 2013. Como o crime de tortura é um crime que se privilegia pela invisibilidade, né? Ocorre em locais de pouca visibilidade, é um crime que acaba tendo essa dificuldade, né? Fica sempre à posição à palavra dos acusados. Pondé, é outro assunto extremamente polêmico, né? Tortura para punir, tortura para obter provas. Esse é outro assunto. Eu acho que esse é um vespeiro pior do que o assunto das armas. Apesar de ter uma relação entre eles, mas assim, do ponto de vista do crime. Agora, a tortura é uma coisa que você deve sempre condenar, punir, investigar. Ninguém em sã consciência é a favor da tortura, né? Agora, outra coisa é imaginar que, de fato, no mundo, um dia vai acabar a tortura. Quer dizer, é como homicídio, a gente sempre é contra e, claro, tem que punir quem faz, porque a tortura está ligada à ideia de que você vai arrancar a informação, de que a pessoa não tem como se defender, de que existem situações afetivas envolvidas, no caso de que alguém que você ama está envolvido no assunto, vítima de sequestro, sei lá. Mas, do ponto de vista institucional, é óbvio que a tortura tem que ser condenada. E nesse caso que a matéria mostra de criança, então, aí é, de fato, uma apelação, é um escândalo, né? Você vê, William, nos Estados Unidos houve um movimento de uma certa tendência de desenvolver tolerância à tortura, que me acho extremamente perigoso. Depois do 11 de setembro, com o combate ao terrorismo, os Estados Unidos procuraram justificar casos de tortura em nome da segurança do seu povo, da segurança nacional. Fala-se muito em torturas em Guantánamo. E alguns programas, séries de televisão, mostravam a tortura como uma coisa normal e corriqueira. Dizem até que para sensibilizar o povo, para ser menos intolerante com a tortura. Eu acho isso tudo um absurdo, porque um mundo em que se admite a tortura é um mundo em que se parte para a selvageria total, para total ausência de regra, para total ausência de civilidade. Eu acho que não há justificativa e, ao contrário, nossa luta toda tem que ser por eliminar a tortura que continua havendo no Brasil, em presídios, em delegacias, eventualmente nas fundações Casa, nas FEBEMs. Nós temos que ter consciência disso e ser energicamente condenado, até porque, numa visão bem pragmática, o que sai torturado de uma casa que deveria ser de proteção de jovem, sai um revoltado pro resto da vida e vai torturar muita gente pela frente. Tortura, segundo a lei, é que causa um imenso sofrimento, né? Mas é muito subjetivo isso. Eu estou falando isso porque o João Paulo mandou um Twitter aqui. Como diferenciar a tortura da palmada que educa?
Olha, desde a lei da palmada, que já a palmada não deve ser mais usada para educar, né? Quer dizer, já esse método também é superado. Agora, eu acho que a ideia de tortura é uma ideia que não precisa ser muito explicado, né? Eu acho que quando você estiver sendo torturado, você sabe exatamente do que se trata. E quem condena também, né? No caso dos filhos, veja, sem dúvida, acho bem diferente um pai ou uma mãe que dava uma palmadinha no bumbum do filho do que alguém que amarra as pernas do jeito que apareceu na matéria. Agora, me parece que houve todo um processo, por exemplo, aqui no Brasil, e da gente se distanciar bastante dessa coisa de bater nos filhos, que eu acho ótimo, né? Essa coisa de você usar. Agora, por exemplo, a gente aqui no Brasil gosta de se comparar muito com a Europa Ocidental e tal. A educação na França, por exemplo, que é um que eu conheço um pouco, é bastante dura. É muito comum você puxar a orelha do filho, tanto é que as crianças francesas, elas são super bem comportadas, no sentido social, eu quero dizer, desde pequeno. Então, esse assunto é um assunto que eu acho que é muito cultural, depende muito da região onde você vive. A família, ela é um espaço que é importante você investigar quando tem casos como quando você amarra a perna das crianças e tal. É um escândalo, né, as pessoas têm que ir atrás mesmo. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado um pouco, porque o Estado adoraria meter a mão na casa dos outros. Adoraria meter a mão na família e adoraria educar os filhos ao invés dos pais. Né? O Estado tem que ser segurado um pouco.